Muito bem. Estamos falando aqui diretamente do Cairo. Giza, onde ficam as pirâmides. É um lugar mais próximo que você fica das pirâmides, é um dos hotéis mais próximos, chama Le Méridien Spa. Mas a gente conta essa história um outro dia, mas a visão que vocês estão tendo é justamente daqui. Lá no fundo daria para ver as pirâmides, mas acho que não vou sair por conta da luminosidade. Mas estamos aqui para falar de Grécia, né? Estivemos na Grécia durante 6 dias, né? Ficamos lá 3 dias na Grécia e 3 dias em Atenas e 3 dias em Santorini. Santorini, uma das grandes ilhas que tem lá, a mais distante ilha que tem lá, na verdade. A mais distante das mais conhecidas. A mais distante das mais conhecidas é aquela que tem as casinhas brancas na encosta do Mar Azul. Bem legal, bem bonito, mas vamos começar ali com a chegada, né? Chegamos ali em Atenas, pelo aeroporto, e a gente tinha lido que era mais fácil chegar de metrô. Como a gente acabou optando por ficar num hotel lá naquela região de Placa, que é bem do lado da Acrópole. E aí a gente viu que a gente tinha que descer naquela Syntagma Square, que é uma praça bem movimentada, bem conhecida de lá. E para ir para lá tinha algumas opções, dentre elas tinha o metrô, que a gente sempre prefere, né? A gente sempre acha que é mais fácil. A gente acabou optando pelo metrô, não tinha baldeação nem nada, era uma linha direta. Sim. E ia demorar mais ou menos 1 hora mesmo para chegar. Chegamos um pouco perdidos ali no centro, mas a gente tinha mapa offline e foi fácil chegar até o hotelzinho. Eram 6 minutos andando, era bem tranquilo. A gente já falou isso em outros vídeos, mas a gente gosta de dar uma rodeada ali por perto do hotel para conhecer um pouco a vizinhança, para ver o que tem por perto, se tem um mercado, se tem alguma coisa. A gente foi dar uma andada e a gente acabou já chegando tanto no templo de Zeus quanto na Acrópolis. A gente acabou chegando naquela montanha do lado da Acrópolis, que eu não lembro agora não, mas é que tem uma vista muito bonita lá, realmente lá da cidade ao alto, e é onde tem umas fotos também maravilhosas, você consegue tirar com o fundo lá, e a gente chegou lá exatamente no pôr do sol. Isso. Que ficou... A gente acabou seguindo um tour que estava passando por lá, a gente acabou seguindo eles para ver, vamos ver onde que vai dar. E acabou dando um lugar legal. Porque quando a gente passou pelo tour, a mulher tinha acabado de falar, agora eu vou levar vocês para a melhor vista da Acrópolis. Então a gente já seguiu. Muito legal, né? A Acrópolis bom, nem sei dizer quantos anos que está ali. Está bem destruidinho ali, a Acrópolis na verdade é tudo ali em cima, é todo o ritual que era feito lá. Então tem a Nike de Atenas, tem as estátuas segurando aquela outra parte ali. Tem os nomes todos diferentes ali que eu não vou lembrar agora. Sim, tem vários. E tem ali o Partenon lá em cima, né? O Partenon, a parte da frente dele que dá de frente para a cidade, está em recuperação. Mas a lateral está cheia de estrutura, né? Aquela estrutura metálica. A parte do lateral está bem. O lateral está um pouco mais conservado. Mas dá pra ver que tem várias guindastes, coisas lá dentro, que tá tudo trabalhando, né? Saindo de lá, a gente foi comer em algum lugar. Sim. Onde que a gente ficou começando? Não lembro. Não, fomos comer em algum lugar. Algum lugarzinho e voltamos pro hotel. Primeiro dia, né? A gente não sabia muito bem o que fazer. No dia seguinte, a gente fechou o walking tour, né? Então a gente se programou para atender o walking tour, que a gente gosta de fazer e tal, que é bem bacana. E lá a gente descobriu algumas coisas, né, sobre Sócrates. Foi bem legal porque a moça ela gostava muito de Sócrates e menos do... Não, ela gostava mais de Sócrates do que de Platão. Mas ela deu várias explicações legais sobre a filosofia, sobre como as coisas aconteceram na época, né, por que Sócrates tinha a cara de emburrado, né, porque ele simplesmente abdicou de muita coisa. E assim ela explicou bastante, então foi bem enriquecedor filosoficamente falando, né? Tem as três principais perguntas, né? Diz que Sócrates só queria escutar alguma coisa se o que viesse a ele pudesse ser respondido com 3 perguntas principais. Sim. A primeira pergunta delas era: você tem certeza que é verdade? Você tem certeza que é verdade? A primeira pergunta. Segunda pergunta: é uma coisa que é negativa? É ruim? Vai fazer mal pra mim? Vai fazer mal pra mim? A terceira?
eu vou usar isso para alguma coisa? É útil para alguma coisa, só vida, voar. bem impactado. Então, se não fosse nenhum desses três, se essa resposta não fosse sim para todas essas três, ele queria escutar. É tanto que diz a lenda que, como ele só sempre fazia isso, ele nunca descobriu, as pessoas nunca conseguiram contar para ele que ele estava sendo traído pela mulher dele. Então, aí, uma das histórias que contam por lá. Mas foi legal, foi bem legal. O pintor falou também da praça, da situação financeira que vive a Grécia hoje em dia, né, por conta de toda a crise que teve. Ele comentou que poderia sacar no máximo 20 euros por dia para fazer tudo, né, que tinha conta no banco, então ficou congelado os preços e tudo mais. Isso a gente tinha notado quando a gente chegou no hotel, a gente tinha feito o booking, né, pela internet, e aí quando a gente chegou lá, eles na verdade queriam dar preferência por receber em dinheiro. E aí depois a gente foi entender que era por causa disso. A própria guia, ela falou isso pra gente, talvez vocês já tenham percebido, mas as pessoas sempre preferem e pedem pra receber em dinheiro por causa disso. É complicada a situação. Mas assim, a cidade está muito boa, está muito bonita, né? As pessoas estão, muitos visitantes, né? A Acrópole estava bem cheia quando a gente foi visitar no dia seguinte. E a gente terminou o walking tour num ponto onde não é tão conhecido, que é onde era o primeiro parlamento que eles tiveram lá. A guia levou a gente num lugar lá que poucas pessoas visitam, mas que lá é porque não tem nenhuma ruína nem nada, é só um campo aberto. E principalmente também porque não tem ingresso, é de graça. Então as pessoas às vezes nem sabem o que é, passam pela frente, não tem nenhuma indicação, então acabam nem conhecendo. Mas na verdade era o primeiro parlamento onde a democracia foi criada. Aliás, muitas histórias legais da democracia sendo criada pelos gregos a gente escutou. As votações, as pessoas tinham uma votação a cada 6 meses, ou a cada 3 meses, se eu não me engano, que as pessoas tinham um jarro, tinham como se fosse uma cumbuca de cerâmica e você escrevia o nome da pessoa que não estava fazendo bem para a cidade. A pessoa mais votada que não estava fazendo bem para a cidade era expulsa da cidade. Olha que democracia maravilhosa. Eram mais de 6 mil votos, esses 6 mil votos eram todos contabilizados e a pessoa mais votada era expulsa da cidade. E essa era uma coisa que ela enfatizou bem, né? A democracia que a gente vê hoje não é necessariamente a democracia do jeito que surgiu, né? O conceito lá, né? Que lá realmente seria o povo decidindo. Então o povo se reunia, em conjunto decidiam, né? Eram 6 mil pessoas. Exatamente. Agora, se fosse 20 mil, eram 20 mil. Hoje em dia não, o povo decide um representante, e esse representante que toma as decisões por todos, sem as pessoas perceberem isso. É realmente diferente esse conceito. Mas o legal também nesse lugar que a gente foi, acho que eram duas coisas interessantes, né? Acho que uma era... quando a gente chegou lá, ela mostrou pra gente que ainda tinha muitos resquícios de cerâmica realmente daquela época. Era praticamente um sítio arqueológico ao ar livre que todo mundo poderia utilizar e pegar o que fosse. Mas na verdade não pode pegar, até porque eles falam que se você for pego tentando levar qualquer pedaço de cerâmica fora da Grécia, realmente você é preso. Mas é muito interessante porque ela, lá num tempinho que ela ficou lá, ela já achou vários pedacinhos muito legais que dava pra ver realmente que eram, né, cerâmicas e tudo mais, então isso foi muito interessante. Muito legal, aliás. E além disso, aquela questão também das pedras, né, que ela falava que tinha aquelas pedras, logo também na entrada a gente vê várias construções assim de pedra, um murinho assim de pedras também. Já esqueci. E que ela fala que aquelas pedras eram as pedras do mesmo período, da mesma época, o mesmo tipo que estão lá no Partenon, e lá você não tem nenhuma cerca nem nada, você pode encostar, você pode ver como era realmente a construção da época, enquanto na verdade no Partenon você tem que ficar com aquela distância segura e o carinha apertando lá quando você chega perto. De novo, né, a gente gosta de fazer os walking tours justamente para conhecer esses lados das visitas, né, das cidades que a gente visita. Então, esse aqui é bem legal. Basicamente foi isso, a gente aprendeu bastante coisa. E aí depois a gente optou por comprar o passe lá para conhecer a Acrópolis. Na verdade você poderia comprar só o passe para entrar na Acrópolis, que eu acho que era o quê? 20 euros. 20 euros. Mas tinha um outro ticket que já tinham falado. A guia falou pra gente, e a moça do hotel também falou pra gente, né? Que por 30 euros, só 10 de diferença, você na verdade tinha um ingresso que você poderia ir pra Acrópolis e mais alguns outros sítios arqueológicos, né? Então entrar lá pra ver o templo de Zeus,
A Ágora de Atena, a Ágora Romana, a Ágora Antiga. A Ágora também. E tinha tinha mais alguns uns outros lugares. que a gente acabou não indo, mas tinha algumas opções. E ele vale por 5 dias. Isso foi bom. Foi bom. Como a gente tinha exatamente esses 5 dias Exatamente. de Grécia, valeu a pena. A gente saiu, viajou e voltou e ainda conseguiu utilizar Sim, mais um dia. sim. Então, assim, dá Isso pra é fazer as bacana. coisas com calma. Isso é legal, porque muita gente talvez não saiba, né? Então, vale a pena visitar, principalmente esses lugares que a gente foi. O Templo de Zeus é o maior, mas Bonito, sobrou mas muito pouco hoje, tem só 3 pilastras. Assim, vale a pena visitar, mas consegue ir por fora. Sim. O templo, o Partenon, com a Acrópole, esse com certeza vale a pena. A gente continua usando o Audio Guide. A gente continua usando o Audio Guide de um aplicativo que a gente está usando sobre todos os lugares que a gente vai, então ele já vem com o Audio Guide. Explicando cada Tem um mapinha, lugar aí que fica você legal, tá. você vê a parte onde tinha os teatros, a parte da Acrópolis onde você tem o teatro, onde você tem todas, onde até hoje é feito algumas apresentações, algumas apresentações teatrais, depois de reformado, é bem legal. E subindo lá tem o Partenon, que realmente é muito bonito e tudo mais. Eu acho que esse ingresso também valeu muito a pena pra gente conseguir ir lá naquele Ancient agora, porque lá tem o templo que também é da mesma época que o Partenon e é muito mais Está conservado muito do bem que conservado, ele é bem um pouquinho menor, Porque ele é menor. menorzinho, mas continua conservado, é o bacana. templo do Plex. Vale a pena ir também. Né? Também com o Audio Guide é legal porque ele botava umas musiquinhas, ele falava como. Porque assim, você começava essa Ágora, sei lá, antiga, Que era como se fosse e um o market caminho, principal. era onde tinha o parlamento, e o caminho levava para a subida ao Partenon. Então ali lá em cima no Partenon tinha uma estátua da deusa Atenas, né, que ela ganhou a briga com os Zeus. Não? Não? Foi Apolo. Não, foi com Poseidon. Poseidon. Ela ganhou a briga, então ela ficou com o nome da cidade e virou protetora da cidade com o nome da cidade. Lá tinha uma estátua de ouro dela que terminava na subida da Ancient Ágora. Exatamente. Então assim, uma pena que não tem nada disso mais hoje, mas aliás muitas das coisas que estão ali hoje que os ingleses não conseguiram carregar. Basicamente tudo que eles conseguiram carregar eles levaram para o museu da Inglaterra. O British Museum, e uma coisa, na verdade, que é isso que a gente acabou vendo lá no Museu da Acrópole, né? O Museu da O Museu da Acrópole não está dentro desse ticket de 30 euros, é um ticket separado, mas é bem barato. 5 né? euros. 5 euros, tranquilo. Mas muitas das coisas que você vê lá realmente são réplicas do que está no British Museum, que até hoje eles estão tentando pegar de volta. Mas... É que nem aqui no Egito, entendeu? A galera veio, saqueou, levou tudo e agora os maiores tesouros não estão nem aqui mais. Né? Aqui o mesmo museu aqui do Egito não tem quase nada do Egito, tem só a máscara de Tutankhamon e o resto é tudo réplica. Então assim, né? Talvez um dia eles consigam recuperar isso tudo de volta, vai saber, né? Mas saindo de Grécia, né? Saindo um pouquinho de Atenas, a gente acordou cedo um dia e foi para Santorini. A gente comentou no início do vídeo. Santorini a gente decidiu ficar 3 dias, né? É uma cidade bem legal. E importante, a gente decidiu ir de avião. De avião, verdade. Não, nada de balsa. Porque tem uma opção de você ir também de barco, né? Só que a opção de barco, eu acho que a opção normal, assim, tempo normal, que é um preço mais aceitável, são 7 horas. 7 horas num barco com 500 pessoas. E aí, é 7 horas no barco, mas tem que pagar um pouco a mais se você quiser reservar um assento. Porque senão, depois de 7 horas, você pode querer levantar 1 hora, depois voltar, não tem mais lugar pra você. Lugar não marcado. Se você ficar 7 horas sentado, ou você perde o lugar. E aí tem um barco, acho que mais rápido, mas mais rápido eu acho que, sei lá, 5 horas. E era muito mais caro. E o preço desse de 7 horas, com assento marcado, eu acho que era muito parecido com a passagem de avião. Então... Lembrando que a gente sempre gosta de viajar de trem. Sim. Né? Mas como não tinha Nesse possibilidade, a gente foi de avião, não tinha como sim, fazer. e nesse caso assim, o avião é 50 minutos, 40 minutos de avião. Rapidinho, E aí tava mesmo lá. que, mas avião você tem que se preparar muito tempo antes. Meu, a gente tava lá 1 hora antes, isso já tava suficiente, que a gente não ia despachar nada. Levamos mala que a gente ia carregar só. E aí o tempo de locomoção até o aeroporto é o mesmo que até o porto, então não tem problema. Então valeu a pena. Chegamos em Santorini, chegamos no Fira, conseguimos um picape, o hotel que a Fernanda pegou tinha picape de graça, o cara tava lá esperando a gente, belezinha, era só a gente ainda pro hotel.
A gente pegou, chegamos em Fira. Isso, escolhemos ficar nessa parte. Fira, na verdade, é, acho que a capital da ilha, né? O centro da ilha. Não sei se todo mundo conhece muito bem o Santorini, mas Santorini tem aquele formatozinho assim de C na a parte principal da ilha, né? E ele é um vulcão, muito antigamente era um vulcão. E aí, essa vista do C pro centro, que eles chamam de caldeira, né? E aí, o lugar mais conhecido, mais famoso é Oio. Fira também tem uma vista muito bonita da caldeira. É um pouco mais barato do que Oia, mas a única coisa mais importante também é que, como é o centro da ilha, é o hub de ônibus. Pra gente que estávamos sem carteira de motorista internacional, ia ser um ia complicômetro ser alugar um difícil carro conseguir e uma alugar moto. alguma coisa, aqueles quadriciclos e tudo mais. Pra gente foi perfeito, porque todos os ônibus saem de Fira e todos os ônibus voltam pra Fira. Pra alugar carro, o cara falou que eram 20 euros por dia, na quilometragem líquida, o quadriciclo. Só que o ticket de ônibus era o máximo, era 2,40. Por mais que a gente fizesse, mesmo em dois, fazendo muitas viagens, 2, 3 viagens, pra gente atingir esses 20 euros. Então a gente planejou bem, então um dia a gente foi para tal lugar, outro dia a gente foi para tal lugar, outro dia a gente foi para tal lugar. Acabamos gastando no máximo 10 euros por dia de locomoção. Nem isso, acho. O dia mais caro foi 10 euros. E conseguimos visitar vários lugares, de novo, saindo de Fira, indo para Oia, depois indo para... A gente foi para Perissa, que é uma uma praia bem legal, aliás. Legal, aí é uma praia mesmo, uma praia preta, né? Praia negra. Que as pedras, é né? tudo pedra, não tem areia. As pedrinhas são tudo pretas. Mas tem bastante, o Mar Azul sim, e tem bastante estrutura, bastante restaurante, legal. Bastante espreguiçadeira durante quilômetros, assim, para você ficar descansando. Aqueles negocinhos de palha, né? Tipo de palha. Tipo um guarda-sol de palha, bem legal. É muito legal e a vista é muito bonita. Então a gente foi para Perissa, perto de Perissa a gente também foi para Camari, que você gostou, acho que mais do que Perissa você gostou de Camari, foi a segunda praia lá de pedra escura também que a gente foi. E acho que foi. Que era no sentido da Brewery. Isso. E a gente também foi na... Verdade, comeu uma salada lá muito boa. E a gente foi na Red Beach também, na Praia Vermelha. Aliás, na Santorini a gente comeu salada há 2 dias. Para evitar que a gente estufe muito. Essas foram as 3 praias que a gente fez. A Crotiri, que era Red Beach, que era lá, só que na verdade não era nem praia, né? A gente não pode nem chamar aquilo de praia. Era um... Praia Vermelha. Lugar. Porque ele é uma pedra vermelha e aí tem um espacinho bem... de areia, né? Pedra também, né? Pedrinhas. Bem pequenininho e assim, não tem estrutura nenhuma, não tem coisa pra beber, não tem coisa pra comer. Bateu e voltamos também, muito. assim, foi bate e volta. Foi pra ver o visual, ver a praia, saímos de lá. A gente foi pra onde depois? A gente voltou pra Fira, porque a gente voltou pra Fira e foi pra Brewery. Isso, exatamente. Acordou cedo. Esse dia foi o que a gente mais gostou, mais gastou, porque a gente foi até essa praia, era uma porcaria, a gente voltou e a gente foi para uma cervejaria, que é a única cervejaria que tem lá, que chama Dunkin'. Na verdade a cervejaria é Santorini Brewery Company. Eles têm a cerveja que chamam Dunkin'. Dunkin' porque lá tudo, para baixo e para cima, são os burrinhos carregando tudo. Carrega geladeira, carrega bebida, carrega comida, carrega tudo, carrega gente, carrega tudo. Porque é muita subida e muita descida naquelas ruazinhas, não passa carro. Então assim, os Dunkins são para tudo lá, os burrinhos. E a cervejaria é muito boa, aliás. Já tomamos algumas cervejas ali. Na verdade você entra, você já faz uma degustação de graça. A gente pergunta direito, ela vai começar a te dar... bebida? Já vem um pouquinho, né? Dá uma dosezinha bem pequenininha. De graça, né? Aí você vai e toma. Aí se você quiser tomar cerveja mesmo, aí você tem que tomar do lado de fora, porque eles não têm autorização para ser bar. Então, eu te dou, mas você tem que tomar do lado de fora. Aí você pega a cerveja, toma do lado de fora, tem uma galera na escada do lado de fora, tomando cerveja ali. É pra quem realmente quer experimentar cervejas, né? Não um lugar pra você ficar num bar, né? É pra você ir tomar cerveja e você levar algumas. Como a gente, de novo, a gente tá viajando, um monte de coisa, pouca mala, mas com um monte de coisa tentando levar o possível que cabe na mala, a gente acabou tomando lá mesmo, a gente comprou a cerveja, comprou até uma envelhecida em barris de vinhos, de uma vinícola de Santorini também, bem cerveja bem
adocicada, bem gostosa, bem bem boa mesmo, vale a pena experimentar. E saindo de lá, a gente foi comer nessa praia que a Fê comentou, que foi em Camari. A gente foi andando até lá, era 2 km de distância, a gente falava, vamos andar um pouco, a gente estava ficando muito parado já. Falava, vamos andar um pouco. A gente foi andando. Foi bem gostoso, foi bem tranquilo. Né? Nossa, a praia é muito bonita. A praia é bonita, comer uma salada ali, a Fê tomou um vinho. Foi bem legal, foi um dia bem É, interessante. lá é interessante que tem muitos restaurantes que assim, é meio litro de vinho, 6 euros. É, Coisa assim, então assim, enquanto não uma é cerveja, é 5 euros, 6 euros também. caro. Vou tomar meio litro de Mas foi isso. De Santorini foi isso. Vale a pena ir 3 dias bem suficientes. Sim. Acompanhamos o pôr do sol 3, 4 vezes, mas é engraçado porque todo dia é a mesma coisa. A peregrinação ao pôr do sol. O pessoal vestido bem, Aí se veste, vai ver o pôr do sol. e Gente, depois jantar. peraí. O pessoal de faz jantar depois também, né? Gente, peraí, o pôr do sol. Faz 365 dias por ano, 366 dias de vez em quando, alguns anos. Vale a pena, mas assim, não é nada demais, né? Você vê o pôr do sol, tá, foi embora, só faltava bater palma na hora que tinha pôr do sol. Vale a pena, mas assim, você não precisa pagar mais para estar em Oia, então. ou uma parte da ilha ou outra, você pode ver o pôr do sol em qualquer lugar. É Uma coisa, bem tranquilo quanto a isso. Falam que o pôr do sol de Oia é o mais famoso e tudo mais. A gente não estava muito Não sei. cansado. O primeiro dia que a gente foi pra Oia foi o dia que a gente chegou, a gente acordava bem cedo. Esperando, a gente estava Não ainda valia, 4 da tarde, não queria o pôr do ficar sol era esperando às 8 horas, até as não, 8 vamos embora, a gente assiste o pôr do sol lá de perto de onde a gente está. E tá, foi lindo de qualquer E jeito. a vida continuou. Então assim, não morra pra ficar em Oia e Só nem pra ver o pôr do sol. E principalmente por quê? Porque o pôr do sol é esse horário, né? Pelo menos a gente foi essa época, era umas 8 da noite. Depois, os últimos ônibus de volta pra Fira são mais 2 e é de hora em hora. De hora em hora imagina aquela deve dar uma bancada lotada. de gente tentando voltar todo mundo no ônibus, então acho que... Acho que fizemos a melhor decisão. Ou você pega uma casa lá com piscina própria e fica ali curtindo, aí vai valer a pena. Mas Preço aí, um pouco mais alto. mas aí à noite À talvez noite você tenha que pega o ficar carro ou a moto e vai pro centro. No centro, alguns barzinhos interessantes. Tem um restaurante que a gente foi chamar Nicolás, né? Muito bom, aliás, comemos bem. Comemos bastante aquele giro. Iro, Que é basicamente um enrolado com carne, batata frita e maionese num pão sírio. É bem interessante. Mata a fome, na verdade. É interessante como comida. Feito isso, a gente voltou para Atenas. Atenas a gente voltou, foi mais esse bate-volta, onde foi visitar o museu da Acrópolis, que todo mundo falava que era bem bacana. Lá a gente viu algumas coisas legais, que nem a máquina de flotação que eles usavam lá atrás. Tinha alguns exemplares desse cerâmica com o nome escrito das pessoas. Tinha o primeiro pinico grego, a gente viu. Tinha também a parte... Bom, cerâmica era o que mais tinha. Tava mostrando as figuras que tinham lá em cima do templo, né? Legal, é verdade. Tinha um vídeo que mostra toda a composição de pessoas e figuras que estavam em cima do Partenon, na frente e atrás. Inclusive ele tem uma fita, né? Todo um em volta dele, onde tinham todas as entalhado no mármore, várias cenas contra minotauros e tudo mais. E assim, é bem interessante. Eu acho que foi um lugar bem inspirador. Eu gostei bastante, eu estava com uma expectativa alta em cima da Grécia. Fiquei um pouco decepcionada vendo aquelas réplicas. Então, tem uma hora que a gente viu, eu falei, meu, isso aqui não é verdadeiro. Aí a gente viu, entre parênteses, estava escrito assim, BM. Aí eu fui perguntar para a moça, falei assim, o que é esse BM? É British Museum? Ela falou, isso é uma réplica do British, o original está lá na Inglaterra. Mas assim, um monte. Só os pedacinhos que não tinha nada a ver com nada que estão lá ainda. E a única coisa que a gente não viu mesmo foi uma grande estátua de Atenas, né? Acho que a grande estátua de Atenas não existe mais. Ela foi feita em ouro maciço, disseram que ela tinha mais de 13 metros. E é uma coisa que eu gostaria de ver, mas faz parte. O Partenon tá lá, é bonito, a história é muito bonita também. A única coisa que maior assim, que eu tinha também lá no museu eram as figuras das mulheres que eram pilares do templo lá na Acrópolis. Isso foi legal ver. Isso acho que deu mais, né? É verdade, a gente até colocou no Instagram. E é fácil você passar desapercebido por elas, né? A gente quase que não viu, mas o Douglas estava com isso na cabeça de que quando a gente ouviu lá o
A moça do guia falou, do Walking Tour O falou. Walking Tour falou, então a gente voltou pra ver. Fora isso, muito restaurante, muita comida boa. A gente foi em alguns, Tenaces foi um, Nicolas foi outro. Comida boa, pessoal bem receptivo, diferente um pouco do pessoal em outros países. Os gregos, eles estão ali para te agradar, cara. Eles falam bem devagar, eles são super educados, né? Pelo menos que a gente foram muito atenciosos no sentido, é só isso mesmo que vocês querem, sem apressar. E falando entre eles é uma outra história, mas falando com a gente, com os turistas, pelo menos, bem tranquilo, tá tudo bem, é isso que você pediu, não é? Tá boa a refeição, pega o seu tempo, sem pressa. A gente eu até Foi lembro. em Camari. O Você tá de cara férias? Fica falou, tipo, ele falou a palavra em grego, que eu não vou lembrar agora, mas ele falava, isso. Então assim, foi bem interessante, bem enriquecedor. A viagem para Atenas, acho que ela dá vontade de estudar um pouco mais, né? Vontade de relembrar os deuses gregos, como toda aquela história, os filósofos, lembrando um pouco das nossas histórias, nossos estudos lá atrás, nossas aulas ali no colegial. É bem bacana. E aí na volta, na verdade, como o nosso voo era cedo, a gente descobriu que o metrô ia estar fechado. E a gente não ia conseguir voltar para o aeroporto do mesmo jeito que a gente foi. Foi aí que a gente descobriu, a guia também já tinha falado pra gente, e na indicação do hotel também já falava, que tinha um ônibus também que ia para o aeroporto. Ônibus 24 horas. Esse ônibus é 24 horas, e esse ônibus, a gente acho que é 10 euros o metrô. Passe de metrô até o aeroporto, até o central é 10. E o ônibus era 6. E assim, a diferença, sei lá, 10 minutos é muito pouco tempo de diferença entre um e outro mesmo. É um pouco menos confortável, talvez. E pra gente que ia ficar em Syntagma Square, não dava na mesma, porque os dois paravam. Os dois saíram exatamente no mesmo lugar.